Meus amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos com uma palavra de Deus tão especial que nos faz pensar que de fato o caminho de conversão que nós fazemos é um caminho repleto de amor e de cuidado que Deus tem para conosco. Nós vamos ao capítulo 43 do profeta Isaías, do versículos 16 em diante, mas especialmente versículos 18 e 19, e lá o profeta Isaías, como uma palavra que sai da boca de Deus, diz: não fiquem lembrando das coisas do passado, não se preocupem com acontecimentos antigos, eis que eu faço novas todas as coisas, e elas já estão acontecendo. Claro, o profeta está falando aqui de toda uma outra situação, mas no contexto do caminho de conversão que nós fazemos para Deus, um caminho de conversão, daquela mudança de mentalidade que nós somos convidados a viver em tempos especiais, como esse que nós estamos vivendo, em tempos especiais como a Quaresma e outros tempos litúrgicos que a igreja nos convida a viver. Esse eis que faço nova todas as coisas que vem da palavra de Deus, que sai da palavra de Deus. Escutamos do profeta Isaías, mas escutaremos depois lá no final, no livro do Apocalipse, quando ele diz que fará um novo céu e uma nova terra. Ora, esse novo céu e essa nova terra só pode vir de homens e mulheres novos, de homens e mulheres transformados pelo Espírito e pelo amor de Deus. E Jesus aqui o profeta aqui é muito claro. Não fiquem se lembrando de coisas do passado. Como a mulher de Ló, que quando saíram da terra de Sodoma e Gomorra, Deus tinha dito: não olhem para trás, porque aquele que olhar para trás se transformará numa estátua, numa pedra de sal. E diz o texto bíblico que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela se transforma numa pedra de sal. Ela estava olhando para o passado, vivendo do passado, de coisas que já tinham sido colocadas diante da misericórdia de Deus, de coisas que já tinham sido colocadas diante do olhar de Deus e que Deus tinha dito: não vivam disso, porque eu quero fazer novas todas as coisas. Quando se sai de um lugar e vai para um outro caminho de conversão que nós somos chamados a vivê-lo, a fazê-lo, a percorrê-lo, é aquela mudança de mentalidade, a metanoia a que nós somos chamados a viver, a mudança de mentalidade, mas uma mudança prática. Porque não pode ser só uma mudança de dizer: bem, eu vou mudar e... Não. É algo prático. Nós até cantamos... segura na mão de Deus e vai, não olhes para trás. Sim, é porque é isso que o Senhor pede para nós. E é aquilo que exatamente aconteceu com aquela mulher que foi posta diante de Jesus pelos escribas e fariseus. Eles simplesmente pegam uma mulher que foi em flagrante adultério, levam até Jesus, que está ensinando, que está com o seu ensinamento dizendo coisas que vêm do coração de Deus para os seus interlocutores, para os seus ouvintes, para a sua assembleia. Colocam aquela mulher ali que vai ao chão e diz: nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz para fazer tal coisa. E Jesus estava ensinando ali. Ensinando a lei e os profetas. E o Senhor, mestre, ironicamente chamam Jesus de mestre. O que o Senhor tem a nos dizer sobre esse fato? Qual é o seu julgamento sobre essa mulher e aquilo que ela estava fazendo? Santo Agostinho, em um determinado momento, fala que esse é o evangelho do encontro da mísera e da misericórdia, daquela que é a miserável com a misericórdia divina. O Papa Francisco, inclusive no final daquele ano extraordinário, aquele jubileu extraordinário da misericórdia, o seu documento que finalizou o ano extraordinário da misericórdia, em 2000, início de
final de 2016, início de 2017, é exatamente intitulado assim, Misera et Misericordia, a mísera e a misericórdia. Relembrando isso que dizia Santo Agostinho, desse encontro daquela mulher, da condição humana miserável, tocada e infestada pelo pecado, com a misericórdia divina encarnada ali, que é Jesus. Ora, Jesus ali faz uma coisa muito clara, porque o único objetivo de Jesus é salvar as almas. A salus animarum, a salvação das almas. Portanto, quando Jesus olha para aquela mulher e para aqueles homens, na sua mente é muito claro, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Portanto, o pecado cometido por aquela mulher, o seu passado, e ela, a pessoa, Jesus ao mesmo tempo que estão ligados, porque foi a pessoa que cometeu aquele pecado, ao mesmo tempo Jesus olha para ela com misericórdia, para aquela que estava miseravelmente aos seus pés, jogada pelo julgamento de outros e pelo pecado que ela cometeu e que ele carregou também na sua cruz. Olha para ela, olha para os outros e diz, bem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É claro que Jesus sabia a condição humana pecadora, não era só daquela mulher. Também todos os que estavam ali ao seu redor, apenas a exceção ali era dele, que era verdadeiro Deus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que não tinha pecado e carregou sobre seus ombros os nossos pecados. Quando ele vê que todos foram embora, que permaneceu ali a pecadora, a adúltera, humilhada pelo seu pecado e humilhada pelos outros, que não se lembrando de que também eles eram pecadores, a acusavam, olha para ela e disse, ninguém te condenou, também não sou eu que vou te condenar. E é bom que nós leiamos a frase por inteiro, porque Jesus não diz simplesmente, ninguém te condenou, eu também não te condenarei, vai embora. Vive a vida do jeito que tu quiseres. Não é isso que Jesus diz. Jesus é claro com ela. Queres ser livre? Eu não te condeno, eu te perdoo. Se tu estás arrependida daquilo que tu fizeste, porque o arrependimento é essencial para o perdão. O arrependimento daquilo que nós fizemos. Não olhem para o passado, porque eu já estou fazendo novas todas as coisas. Era aquilo que estava acontecendo naquele momento na vida daquela mulher. Não olha para o teu passado, porque eu já estou fazendo aqui novas todas as coisas. Eu estou fazendo a tua vida uma vida nova. Eu estou fazendo da tua vida uma vida restaurada e resgatada. Por isso, se desapegue. Se arrependa e se desapegue do seu pecado. Seja livre, porque o pecado nos aprisiona. O pecado nos faz sempre ir para mais distante de Deus. Seja livre. Mas seja livre não para simplesmente fazer o que quer e viver como quiser, e porque na verdade muitas vezes quando nós dizemos que somos livres, porque queremos fazer o que quisermos, nós estamos presos às nossas vontades próprias, estamos presos e escravos dos nossos pecados, daquele maior pecado que você possa imaginar, aquelas coisas mínimas que a gente diz, esse é o meu pecado de estimação. Não tenha pecado de estimação, porque ele está lhe aprisionando. É obra do inimigo de Deus que lhe aprisiona e que lhe mantém afastado de Deus. Um outro exemplo claro foi aquilo que aconteceu com São Paulo e que está na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, em que São Paulo, no capítulo 3, versículos de 8 a 14, no versículo 8 São Paulo diz assim,
tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tenho tudo como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Veja, foi o que aconteceu com aquela mulher, foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com você. Quantas vezes também nós já vivemos afastados, já vivemos longe. Quantas vezes nós já cometemos pecados que nós dizemos para nós mesmos: Senhor, eu não queria ter ido por aí, eu não queria ter feito isso. Tem misericórdia de mim. E eu não posso, olhando simplesmente para o meu passado, viver preso a ele, mas olhando para frente, porque diz São Paulo lá no versículo 11, para ver se alcanço a ressurreição entre os mortos, eu me lanço para frente, me lanço para Jesus Cristo, para ver se eu o alcanço, porque ele já me alcançou. Que beleza saber que esse nosso caminho de conversão, que hoje, olhando para aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus, olhando para São Paulo, que também se deixou encontrar por Cristo e que queria sempre estar corro para alcançá-lo, visto que eu já fui alcançado por ele. Aquela mulher, depois, a tradição, vários dizem que depois dão a ela, que era aquela mulher chamada Madalena, salva qualquer controvérsia que qualquer um outro possa querer dizer, acompanhou Jesus até os pés da cruz. Foi uma das poucas que permaneceu firmes, de pé, aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus e junto com o apóstolo mais jovem, João, o evangelista. Por isso, aquela mulher depois, de fato, viveu livre, desapegada do seu pecado, arrependida, porque ela, na sua condição miserável, se deixou encontrar pela misericórdia divina. Que nós também nos deixemos todos os dias nos encontrar pela misericórdia de Deus. E que diante dos nossos pecados, nós não desesperemos jamais, porque Ele quer a vida do pecador e que nós nos convertamos e tenhamos vida. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.